Boa tarde. Vamos iniciar a apresentação do meu TCC. E meu tema é manutenção preditiva em motobombas. Meu nome é Gustavo Fajardo Ferreira e curso Engenharia Mecânica. Meu orientador é o Eduardo. Bom, na introdução aqui do trabalho vai ser uma revisão bibliográfica sobre a manutenção preditiva em motobombas. Vamos falar das suas principais técnicas de manutenção, a importância da manutenção preditiva na indústria e o objetivo geral vai ser descrever as aplicações dessa manutenção, que é muito importante na indústria, principalmente na indústria do saneamento básico. Ok. O capítulo 1, vamos citar as principais técnicas de manutenção preditiva. De acordo com Pinto Xavier, 2003, a manutenção preditiva é a atuação realizada com base em modificações de parâmetros de condições de desempenho. O que isso quer dizer? Que toda máquina ela tem um parâmetro quando ela é iniciada. E com essa mudança desse parâmetro, a gente vê que muda também o desempenho da máquina. E Pitt Xavier quis dizer que a gente analisando esse parâmetro e impondo uma condição, a máquina vai funcionar em perfeito estado. As técnicas preditivas mais comumente empregadas são a análise de óleo, que vamos ver, a análise de vibração e a termografia. Essas são as três principais técnicas. A seleção do método do modo ideal depende do tipo de indústria, do maquinário e da equipe disponível para a realização do monitoramento. Ou seja, depende de vários fatores para esse tipo de manutenção dar certo, e principalmente de uma equipe qualificada. Bom, vamos começar com a primeira análise, que é a análise de óleo. O que é a análise de óleo? A análise de óleo é uma das mais importantes ferramentas da manutenção preditiva e permite realizar avaliações laboratoriais rápidas, precisas sobre o lubrificante utilizado. Com a análise de óleo, torna-se mais possível detectar tanto os desgastes das peças quanto do equipamento, com presença de substâncias que têm contidas no óleo. Vai fazer a análise e vai encontrar essas substâncias. Com o diagnóstico preciso da análise do óleo, permite a equipe responsável pela manutenção das máquinas e equipamentos e sua empresa identificar rapidamente, até mesmo antecipar possíveis falhas, possíveis erros, evitando comprometer o desempenho do serviço. Aí a gente se pergunta, qual que é o principal objetivo dessa análise? Na minha visão, o objetivo final dessa análise de óleo é auxiliar na otimização e na confiabilidade em toda a fábrica, monitorando proativamente vários indicadores de óleo dentro de máquinas individuais. Isso deve ser que motiva cada fábrica, cada indústria fazer uma programação de óleo. Aqui embaixo, aqui, ó, temos um diagrama onde temos anormalidades nos óleos e lubrificantes e suas possíveis soluções. Do lado esquerdo, aqui, ó, a indicação da falha e do lado direito está a sua causa provável e sua ação sugerida. Como isso funciona? Por exemplo, o óleo deu uma espuma. Aí a causa provável, aqui no diagrama, é agitação excessiva ou passagem sob pressão, através de uma restrição. Ou seja, a máquina ela está sacudindo bastante, ela está tendo uma vibração excessiva, com isso ela está causando espuma. Ou tem uma retenção na passagem do óleo, fazendo essa espuma acontecer.
E qual é a ação sugerida? A ação sugerida aqui é verificar o sistema, qual que é o defeito? Se o defeito é a agitação, se o defeito é a vibração, ou se o defeito é a restrição do óleo. Aqui temos também uma indicação de emulsão. O que é emulsão? É uma contaminação por água, que é a causa provável. E qual que é a ação sugerida? Ou você drena a água ou você troca o óleo, correto? Aqui temos também uma das causas mais comuns, que é o endurecimento. O que é esse endurecimento? É a oxidação do óleo através de uma temperatura elevada e produtos de combustão em contato com o óleo. Quando a máquina fica muito quente, o óleo sofre alterações tanto na sua cor quanto na sua viscosidade. E isso quando dá esse escurecimento, a única ação sugerida que vamos encontrar vai ser a troca desse óleo. Nosso segundo capítulo, vamos na análise de vibração. Aqui está um exemplo, uma foto de um técnico fazendo uma análise de vibração usando um acelerômetro de forma radial. Ele está captando as vibrações. O que é a análise de vibração? Todas as máquinas, ela emitem uma vibração quando estão funcionando. No entanto, ao ultrapassar um certo limite, é possível determinar através da análise se a vibração irregular está diretamente relacionada ao defeito. Portanto, a análise de vibração nada mais é do que o processo pelo qual as falhas dos componentes e equipamentos são descobertos através de uma taxa de variação de forças dinâmicas geradas. Cada irregularidade de vibração indica um problema a ser corrigido. Por exemplo, desbalanceamentos, folgas mecânicas, eixo empenado, defeitos no rolamento, problemas na lubrificação, falhas elétricas, engrenagens defeituosas, falhas na polia e desalinhamentos. Esses são vários dos fatores que podem causar irregularidades na vibração. O enfoque aqui, o defeito dos rolamentos, que são os mais comuns. Além disso, a análise de vibração também contribui para evitar desperdícios em cada componente, porque possui diferentes frequências. Aqui nesse exemplo aqui, mostra um pico de elevação que, com a experiência da pessoa que está analisando, vai identificar qual que é a falha. Aqui embaixo aqui tem outra foto que mostra o acelerômetro de forma radial e mostrando os picos de vibração. Com essa alteração desses picos aqui, a gente identifica a possível falha. E quais são os benefícios que a análise de vibração pode causar na empresa? Ao realizar este procedimento, a redução de custo da manutenção, já que é possível prever quando há intervenção da manutenção. Ou seja, você vai gastar menos porque você não vai quebrar um rolamento dentro de uma máquina, não vai ter que recuperar detritos. A sua manutenção vai ser programada. Isso vai baixar bastante o seu custo. Apesar de ser uma manutenção que ela é cara por conta do custo dos seus equipamentos, que é bastante elevado, ela com o tempo, ela vai reduzindo seus custos. Por quê? Você vai reduzindo a manutenção corretiva, que quando ela acontece, pode gerar até um custo bem maior. Bom, no capítulo 3, iremos falar sobre balanceamento. Há diferentes tipos de balanceamento. Balanceamento estático, que é este aqui, balanceamento conjugado e balanceamento dinâmico. E eu vou estar explicando cada um deles.
O balanceamento é um processo onde buscamos melhorar a distribuição de massa de um corpo, de modo que ele gire em torno do seu eixo, que as forças centrífugas desbalanceadas. Podemos encontrar três tipos cuja distribuição de massa não é uniforme, produzindo desbalanceamento estático, desbalanceamento conjugado e desbalanceamento dinâmico. O que é o desbalanceamento estático? O desbalanceamento estático, ele, ele exige, o desbalanceamento estático de um eixo, ele exige que a massa não consiste com o eixo giratório paralelo. Isso também é conhecido como desbalanceamento estático. O desbalanceamento conjugado está presente quando o eixo de massa não coincide com o eixo giratório. Ele não está no centro do rotor. Tá vendo? Que está aqui bem inclinado aqui. Tá dando para observar? E por fim, o desbalanceamento dinâmico é definido como aquela condição onde o eixo de massa não coincide com o eixo giratório, não é paralelo e ele não intensifica. Essa condição também é conhecida como desbalanceamento em dois planos, tanto no plano radial quanto no plano axial. O balanceamento consiste em um processo de equilíbrio de forças dos equipamentos conjugados com a distribuição assimétrica. E quais são as importâncias e benefícios desse tipo de balanceamento? A importância e os benefícios são o aumento da vida útil do equipamento, porque o equipamento não vai estar trabalhando de forma forçada, ele vai estar trabalhando de uma forma livre. O melhoramento na qualidade de desempenho, ele vai produzir mais, porque ele vai, como já falei, estar trabalhando de forma livre. Vai ter um aumento da eficiência da produtividade, ele vai produzir mais, por exemplo, em uma máquina motobomba, ele vai emanar mais água. Um exemplo, vai ter uma redução de ruídos durante o funcionamento, porque quando ele está desbalanceado, ele gera um ruído. Isso pode ser insatisfatório para quem está ali do lado da máquina e pode causar até danos no ouvido da própria pessoa. E vai ter uma redução de cargas nos mancais. Essa redução de cargas nos mancais vai possibilitar que haja menos danos aos solamentos, porque os mancais se concentram naquela parte ali dos mancais. O desenvolvimento deste trabalho me possibilitou o aprofundamento nas questões relevantes no cenário da manutenção preditiva em geral. O ensinamento como as técnicas de manutenção preditiva é vital para evitar paradas desnecessárias na produção e ele evita muitas outras coisas, como quebras, manutenção corretiva. E também esse trabalho proporcionou não somente reconhecer os potenciais modos de falha, mas também avaliar a importância desse tipo de manutenção no saneamento básico, pois a água é de suma importância para a população e sua falta pode trazer danos na rede. Seria uma consequência do modo de gestão na manutenção. Por isso, a manutenção preditiva veio, para além de reduzir os custos, mencionar os futuros erros e evitar futuras paradas na linha de abastecimento. Por quê? A água ela é de suma importância, as pessoas não podem ficar sem água. E com a manutenção preditiva, a gente faz manutenções programadas para que haja correções nos mecanismos que vai mandar fazer a elevação da água, que no caso são as motobombas. Esse tipo de manutenção é de suma importância para a Copasa e para as outras empresas que fazem o transporte de água para as populações. Aqui temos umas referências utilizadas
que é Manutenção e Mecânica Industrial, Almeida, Paulo Samuel. Manutenção de Função, Estratégia, Pinto Allan Kardec, 2001. Manutenção Centrada da Confiabilidade, de Siqueira e Ione Patriota. E análise de defeitos de sistemas mecânicos rotativos, a partir do monitoramento de vibração, de Garcia. E gestão da manutenção, de Soeiro, 2017. Aqui eu vou fazer meus agradecimentos. Eu dedico esse trabalho de pesquisa aos meus pais, familiares, que com sua grande força foi a mola propulsora que permitiu o meu avanço, mesmo durante os momentos difíceis. Agradeço também ao Grupo Frota e seus colaboradores, que possibilitaram a minha evolução como profissional e pessoal, através dos seus conhecimentos lecionados durante esses anos. Acabou. Zé.